Eu leio aqui para você em 2 Samuel, no capítulo 6, a respeito da primeira providência importante que tomou Davi quando se tornou rei. Diz a Bíblia em 2 Samuel 6 que Davi tornou a juntar todos os escolhidos de Israel, toda a liderança, em número de 30.000. Dispôs-se e com todo o povo que tinha consigo, partiu para Baalá de Judá, para levarem de lá para cima a arca de Deus, sobre a qual se invoca o nome do Senhor dos Exércitos, que se assenta acima dos querubins. E passa a descrever o que ele fez. Fez o que havia de melhor, escolheu um carro de bois novo e colocou a arca em cima, convocou o povo, uma grande festa, muito barulho, som, instrumentos de música, louvores, muita alegria, até que no meio do caminho os bois tropeçaram, a arca ia cair, o levita chamado Uzá estendeu a mão e segurou a arca para que ela não caísse e morreu ali. Provavelmente a arca caiu também. Deus queria fazer isto. Há momentos em que Deus quer fazer coisas caírem na nossa vida também. Você perder um carro, uma casa, um emprego, e a gente estende a mão para segurar em desespero, mas não adianta, porque Deus é Deus, e quando Ele quer fazer, Ele faz, e Ele tem propósitos. Aquela arca era para Deus e Ele não gostou. Não gostou de quê? Davi ficou muito triste. Será que Deus não gostou do que nós estamos fazendo? Será que Deus não gostou do propósito com o qual estamos fazendo? Será que Deus não quer que a gente traga a arca para Jerusalém, para ficar bem pertinho do centro de poder? Ou seja, o mais importante não vai ser a política, não vão ser as decisões do país, o mais importante vai ser o culto a Deus. Será que Deus não está aprovando isto e Ele quer o culto só lá no tabernáculo, lá em Gibeon? Um tabernáculo já estava pela metade, porque ele tinha sido destruído em Siló e não foi propriamente restaurado no todo. Provavelmente alguns instrumentos foram perdidos, os filisteus tinham levado, enfim, já estava um pouco sem graça, sem importância aquele tabernáculo. E o povo não dava muita importância a ele também, mesmo porque não era mais o tabernáculo original levantado por Moisés no deserto. Mas Deus mesmo tinha providenciado a investida dos filisteus, porque Deus não queria mais aquele tabernáculo daquele jeito, e o povo iria idolatrar aquele tabernáculo. Deus queria fazer coisas novas, e no entendimento de Davi, aquela arca deveria ser trazida para perto dele, e o tabernáculo ficando lá para levitas estarem oferecendo a Deus sacrifícios como a lei mandava. Mas Davi não tinha uma certeza plena se aquilo estaria agradando a Deus. E quando aconteceu aquele incidente, Davi ficou muito triste, foi para casa choroso, acabou a festa, o povo foi cada um para sua casa muito tristes também, e a festa acabou. 3 meses se passaram e Davi recebeu a notícia de que a arca tinha sido levada para a casa de Obed-edom, um levita, e o Obed-edom tinha sido muito abençoado porque a arca estava perto. O semblante de Davi se acendeu. Deus não tinha falado com ele especificamente em profecias a respeito do assunto, mas falou com os fatos. Às vezes Deus fala conosco em profecias, às vezes Deus fala conosco na Bíblia, às vezes Deus fala conosco através dos fatos que acontecem. Deus fala através dos fatos. A gente tem que pensar. O semblante, então, de Davi se acendeu. Ele entendeu:
Glória a Deus. Então, não é que Deus não quer que eu traga a arca, foi a maneira como nós trouxemos a arca que desagradou a Deus. Então agora nós vamos trazer de novo a arca como Deus determinou na Bíblia que ela deva ser carregada, ou seja, não em carros de bois ou qualquer outro carro, mas ela tem que ser trazida nos ombros de pessoas santas, os levitas. Isso para nós é um princípio muito importante. A obra de Deus não pode depender de traficantes, de ofertas de prostituição. A obra de Deus não pode contar com dinheiro de lavagem, dinheiro espúrio, escuso. A obra de Deus é para ser feita com ofertas santas de pessoas santas e por pessoas santas. Eu vou dar um exemplo. Eu não acho válido o povo de uma determinada comunidade ou congregação ou igreja contribuir e eles contratarem uma empresa construtora ou outros trabalhadores que não são do Senhor, pagam a uma firma de engenharia para construir, e eles são especializados em construir, mas eles não são necessariamente santos ao Senhor, são profissionais, mas não são santos. Eu acho que isto perde um pouco o sentido daquilo que é feito para Deus. No levantamento do tabernáculo, tudo tinha que ser consagrado a Deus, mãos santas. Este princípio também prevaleceu com relação a Davi. Ele escolheu agora sim levitas, pessoas santas, e carregaram a arca nos ombros e com muito temor, não mais com aquele estardalhaço de música, mas com muito temor. Quando viram então que Deus estava abençoando, era isto que Deus queria, aí sim eles soltaram alegria e rejubilaram com altas vozes. Davi dançava e com toda alegria, agora sim o plano dele tinha sido abençoado por Deus. Você já teve experiências assim de ver um plano seu abençoado por Deus e você poder se alegrar? Você já viu frutos do seu trabalho e você poder se regozijar? Que você se inspire aqui nesta situação que a Bíblia nos traz. É preciso fazer as coisas da maneira de Deus para ter a bênção de Deus. Davi nos ensina: aquilo que é de Deus tem que ser feito por gente que é de Deus, mãos santas, gente santa, consagrada a Deus. Este é o princípio bíblico. Pense nisto, meu irmão, minha irmã.